26 de outubro, Café com Deus Pai. O tempo não volta. Vamos ler o versículo de hoje. E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Jeremias capítulo 33, versículo 3, na NTLH. NTLH significa Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Esse versículo que nós lemos é um versículo em que Deus aparece para Jeremias e fala para ele que, se Jeremias buscasse a ele, Deus mostraria coisas misteriosas e maravilhosas que ele não sabe. Vamos ler esse mesmo versículo em uma outra versão. Na Almeida, Revista e Corrigida, nós vemos aqui Jeremias 33, versículo 3, em destaque. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, lá na versão da NTLH que nós lemos, fala sobre coisas misteriosas e maravilhosas. Aqui, na versão da Almeida, Revista e Corrigida, fala sobre coisas grandes e coisas que são firmes que nós não sabemos. O que importa é que o texto fala que, se nós clamarmos a Deus, se nós falarmos com Ele, se nós dedicarmos o nosso tempo para buscarmos a Ele, Ele nos mostrará coisas maravilhosas, coisas que nós não conseguimos sequer imaginar. Significa que muitas vezes nós não acessamos as coisas maravilhosas de Deus porque não dedicamos o nosso tempo a conhecer mais a Deus, a buscar mais a Deus e a falar mais com Ele. Voltando para a mensagem, nós vemos aqui que o tema é que o tempo não volta. Então, como você tem dedicado o seu tempo? Você tem buscado essas coisas maravilhosas que Deus quer e Ele tem para mostrar? Ou você tem deixado o seu tempo se perder com trivialidades? Trivialidades são coisas comuns do dia a dia. Então vamos ler agora a mensagem de hoje. A verdadeira conexão com o Pai é medida pelo tempo que lhe dedicamos. Em nossos dias corridos, muitas horas são inevitavelmente consumidas pelo trabalho, sustento de nossos lares. Mas e o tempo restante? Frequentemente, ele se esvai em trivialidades como navegar na internet, assistir à televisão, entre outras atividades pouco enriquecedoras. Uma reflexão sobre o tempo dedicado revelaria, surpreendentemente, anos desperdiçados de nossa vida. Em contraste, quantas horas semanais reservamos para Deus? A quantidade de tempo perdido em trivialidades evidencia que, de fato, dispomos de momentos preciosos para estar na presença do Pai. Deus, em sua onipresença, onipresença significa que Ele está presente em todos os lugares. Está conosco sempre, até mesmo agora, enquanto mergulhamos nesta leitura devocional. Ele nos acompanha pronto para responder ao nosso chamado. Frequentemente, apoiamos nossas faltas em desculpas, justificando nossa falta de tempo com Ele. Mas, na realidade, ao negligenciar momentos com Deus, nossa relação com Ele fica sem nutrição, semelhante a uma planta mal regada,
incapaz de florescer. O convite é claro: dedicar tempo de qualidade ao Pai, comprometer-se com sua obra e encontrar um momento de recolhimento para um diálogo íntimo. O tempo investido no secreto com Deus reflete-se em nossa vida pública, em nossas ações e em nossa caminhada espiritual. Cultivar essa intimidade com Deus é reconhecer a preciosidade de cada momento concedido e usá-lo para fortalecer nosso vínculo com o Pai. Então aqui, quando ele fala que o tempo investido no secreto com Deus reflete-se em nossa vida pública, ele quer dizer que o tempo que você ora, o tempo que você lê a Bíblia, o tempo que você medita e aplica isso na sua vida, se reflete na nossa vida pública, se reflete nas nossas atitudes, nas nossas ações, se reflete em como eu dirijo o meu carro, em como eu trato a minha esposa, em como eu cuido dos meus filhos, em como eu lido com as situações da empresa, com os colaboradores, com os colegas de trabalho, com os colegas de faculdade, com o dia a dia, com a forma como eu decido as compras que eu vou fazer. O consumismo, aquela necessidade de ficar o tempo todo consumindo, a preocupação com a opinião dos outros, a necessidade de aprovação. Será que eu vou ser bem aceito? A sensação de que se está parado na vida, não consigo chegar a nenhum lugar. Todas essas coisas são reflexo do nosso relacionamento com Deus. Quando estamos bem com Deus, não ficamos dependentes da necessidade da aprovação dos outros. Nós sabemos quem somos nele. Não vamos entregar o nosso coração para satisfazer um vazio com a compra de uma bolsa, de um sapato, de um carro, de uma casa, ou de um terno, ou com qualquer outra coisa. Quando nós estamos bem com Deus, não precisamos nos entregar ao excesso de alimento. Muitas pessoas estão consumindo as suas emoções, comendo em excesso ou comendo de menos, porque o que falta é o tempo com Deus. O tempo que você dedica a Deus se reflete naquilo que você fala, naquilo que você faz, nas decisões das suas compras, no equilíbrio do seu lar. E muitos estão gastando tempo assistindo muitos programas de televisão, vendo muitas redes sociais, comparando muito a sua vida com a dos outros. E quando você toma os outros como a sua referência, como seu padrão de avaliação, você tropeça. Deus é aquele que deve nortear, dirigir os nossos passos e os nossos caminhos. Por isso, lendo aqui esse último parágrafo aqui no topo da tela, o tempo investido no secreto com Deus reflete-se em nossa vida pública, em nossas ações e em nossa caminhada espiritual. Cultivar essa intimidade com Deus é reconhecer a preciosidade de cada momento concedido e usá-lo para fortalecer nosso vínculo com o Pai. É de cultivar essa intimidade, essa amizade com Deus, que se torna possível a Deus mostrar para nós, mostrar a mim, mostrar a você
as coisas grandes e firmes que Ele tem para mostrar. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai ser revelado conforme o tempo que você dedica a Ele. Então, nós estamos hoje no dia 26 de outubro, estamos próximos do final do ano. Como foi, ao longo desse ano, o seu relacionamento com Deus? Muitas respostas que não foram recebidas, muitas vezes não vieram em função da falta do tempo necessário para que Deus pudesse trazer a resposta. Quanto tempo você tem dedicado a Deus? A frase de hoje é: sua agenda revela suas prioridades. Perceba que a nossa agenda mostra as nossas prioridades. Quando nós queremos mesmo valorizar alguma coisa, nós encontramos um jeito de colocar aquilo na nossa agenda. Veja se você tem dado muitas desculpas para gastar o seu tempo com pessoas que não agregam valor à sua vida. Quem são as pessoas, os ambientes que você tem frequentado? Lembre que a internet também é um ambiente. Quando você acessa determinados conteúdos, aqueles conteúdos que você visita correspondem aos ambientes que você frequenta. Então, priorize ambientes em que você mantém o seu relacionamento, a sua amizade com Deus e reavalie as suas prioridades. Vamos ler aqui um texto da palavra. A palavra está aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 9 até o 16. Veja aqui, 1 Coríntios 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja que Deus tem coisas que o seu olho nunca viu, o seu ouvido nunca ouviu, nem subiu na sua imaginação. Mas Deus preparou essas coisas que fala sobre coisas extraordinárias, coisas misteriosas, coisas grandes, coisas firmes, que nós lemos no texto de Jeremias 33:3, e que Deus tem para aqueles que amam a Ele. Veja o 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito em letra maiúscula fala do Espírito Santo. Então Deus mostra essas coisas pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo sabe quais são as profundezas de Deus. Ele sabe quais são essas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu no coração do homem e que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Então, o versículo 11 é uma pergunta. Só você sabe o que você pensa. Só eu sei o que eu penso. O meu espírito sabe o que eu penso, o seu espírito sabe o que você pensa. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, igualmente, ele é o Espírito de Deus, ele sabe o que Deus está pensando, qual é a vontade de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, nós temos o Espírito de Deus. Se você já recebeu Jesus na sua vida, você tem o Espírito de Deus e o Espírito de Deus pode revelar a você aquilo que Deus tem preparado para você.
Agora, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então se você fica sem o tempo de conexão com Deus e fica nos seus próprios pensamentos, no seu próprio natural, você não vai acessar as coisas que Deus preparou para você. Você só acessa tendo tempo de conexão com Deus, porque aí você aprofunda a relação com o Espírito de Deus, que mostra quais são as coisas que Deus reservou para a sua vida. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então 15 está dizendo, a pessoa que é espiritual, ele entende bem todas as coisas de Deus na vida dele. E de ninguém é discernido, ou seja, e as pessoas não conseguem entender como que aquela pessoa tem aquele relacionamento com Deus. Ninguém entende. Ele entende tudo, ele discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Quem está de fora não entende como que aquela pessoa tem esse relacionamento e tem recebido essas coisas de Deus. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O 16 fala, quem sabe o que Deus pensa? Nós não sabemos o que ele pensa para podermos instruir a ele. Mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, Deus é que tem os planos, Deus é que tem as revelações das coisas extraordinárias para cada um, e Deus é que sabe quais as respostas que ele quer dar, que ele tem para cada pessoa. Mas nós só alcançamos esse entendimento quando usamos o nosso tempo para aprofundar o relacionamento com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que mostra a vontade de Deus. Ele termina aqui dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós que buscamos a Deus, temos o entendimento, a mente de Cristo. Voltando aqui então para a mensagem, a sua agenda revela as suas prioridades. Hoje é o dia 299 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 123 e a palavra-chave de hoje é escolhas. Quais têm sido as suas escolhas na gestão, na administração, no gerenciamento do seu tempo? Que você possa ter mais tempo com o Senhor. E aqui eu quero fazer um convite para você que ainda não recebeu a Jesus como Salvador da sua vida. Quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, você recebe 4 bênçãos. O perdão dos seus pecados. Segundo, você se torna filho de Deus ou filha de Deus. Terceiro, você recebe o Espírito Santo, que é esse Espírito de Deus que nós acabamos de ler nessa passagem de 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 9 ao 16. E é esse Espírito Santo que mostra as coisas que Deus tem preparado para a sua vida. E 4, você recebe o seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que fica no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus e que, quando partirem desse mundo, entrarão no reino dele. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, você pode ler que no dia do juízo final, aqueles que foram achados no livro da vida entrarão diretamente no reino dos céus. Então, recebendo Jesus, você recebe essas 4 bênçãos. Para receber a Jesus, você deve crer que ele é o Filho de Deus e o Salvador do mundo.
e que ele tem poder, pelo sangue dele, de perdoar os seus pecados. E fazer uma oração, que é essa oração que você pode fazer agora. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me torna teu filho ou tua filha. Me concede o teu Espírito Santo para te seguir nessa vida até a morte. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você agora recebeu o perdão de seus pecados, você agora é filho de Deus, é filha de Deus, você recebeu o Espírito Santo e você teve o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O Espírito Santo vai guiar você para a vontade de Deus. Ele mostra a vontade de Deus para a sua vida. Como ele fala comigo? Ele coloca um aperto no coração quando você está fazendo algo errado. É como uma voz interna que diz: não faça isso. Ou, por que você está fazendo isso? Ou, isso vai ser bom para você? São pequenas frases que o Espírito Santo fala para alertar você de que você está no caminho errado. E ele também, quando você ora e dedica tempo para a leitura da palavra, ele fala com você com pequenas palavras, pequenas frases, como por exemplo: faça isso. Lembre daquele texto que você leu hoje de manhã. Lembre daquela palavra para resolver esse contrato, para resolver esse negócio. Lembre daquela palavra sobre essa pessoa que está entrando agora na sua vida. E assim, pela lembrança dos textos bíblicos e também colocando paz no seu coração e também com pequenas frases: faça assim, vá agora, é melhor você fazer desse jeito. Assim o Espírito Santo vai alertando e orientando a sua jornada aqui nessa terra enquanto você caminha com Deus. Muitas vezes o Espírito Santo, quando você entrar numa discussão, vai dizer: fique em silêncio, ou vai dizer: acalme-se, ou vai dizer: não erga a voz. São pequenas frases que o Espírito Santo fala no dia a dia para que você encontre o caminho correto. Mas você precisa ficar sensível à voz do Espírito Santo. E você só vai estar sensível à voz do Espírito Santo de acordo com o tempo que você dedica em falar com Deus. Portanto, valorize o seu tempo. Use bem o seu tempo. Veja quais são as suas prioridades. Dedique bastante tempo para buscar a Deus. Veja bem qual o tempo que você tem dedicado para Ele. Muito tempo buscando a Deus vai trazer aceleração em muitas coisas que você tem levado muito tempo para fazer. Porque quando você busca Ele, Ele mostra o caminho. As coisas ficam mais direcionadas. Você tem foco naquilo que Ele te orienta. Então você tem melhores resultados que revelam as coisas grandes e firmes que nós lemos em Jeremias 33, no versículo 3, naquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, que são as coisas que Deus reservou para aqueles que têm amado a Ele, para aqueles que o buscam, acima de tudo, em primeiro lugar. Então, priorize Deus, que Ele prioriza os seus projetos e abençoa tudo aquilo que você fizer. Agora, nós vamos para lembrando aqui da palavra-chave. Essas são as melhores escolhas que você pode fazer. Colocar Deus em todos os seus projetos. Escolha Deus em primeiro lugar em todos os seus projetos. Lembre que o tempo não volta. Use bem o seu tempo. Faça boa escolha no seu tempo. Agora nós vamos para a leitura bíblica, que é o Salmo 123.
Salmo 123, versículo 1. Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Versículo 2. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Verso 3. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz significa muito, estamos muito fartos de desprezo. 4. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O Salmo 23 fala sobre um momento em que ele pede socorro para Deus. Ele fala: eu peço para ti, que habita nos céus. É para ti que eu levanto os meus olhos. Assim como um servo olha para as mãos do seu patrão, assim como a serva olha para as mãos da sua patroa, nós olhamos para suas mãos, ó Deus, e pedimos: tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos muito fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à própria vontade e do desprezo dos soberbos. Então, o Salmo 123 fala que em todos os momentos de humilhação, de zombaria, de desprezo, nos momentos de tribulação e de dificuldade, você deve voltar os seus olhos para Deus. É de Deus que vem a sua resposta nos momentos da angústia. É de Deus que vem a solução daquilo que você não resolve. É de Deus que vem a boa resposta para aquilo que você não encontra solução. O versículo 1 fala: é para ti, que habitas nos céus, que levanto os meus olhos. Alinhando com a mensagem de hoje, muitas vezes a falta de tempo a Deus nos faz tomar decisões erradas e nos faz cair na zombaria das pessoas ao nosso redor. Mas sempre existe o tempo de voltar e de falar e colocar a questão diante de Deus e levantar os olhos para Deus, pedindo que Ele traga a solução. Pedindo, como diz o verso 3, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos muito fartos do desprezo. Tem piedade de nós, ó Senhor, e nos mostra o caminho. Tem piedade de nós, ó Senhor, e nos dá o direcionamento. Tem piedade de nós, ó Senhor, e nos dá a calma e a paciência que precisamos nesse momento. Tem piedade de nós, ó Senhor, para resolver esse conflito. Tem piedade de nós e ajuda no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento com meu filho, com minha filha, na minha situação no trabalho. Tem piedade de nós, ó Senhor. Eleve os olhos para Deus. É dele que vem a saída, é dele que vem a resposta, é dele que vem a solução. Como diz o Salmo 121 também. O 121, aqui na tela, diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? 2. O meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu e ele fez a terra. Um Deus que criou o céu e a terra não trará a resposta que você precisa? É claro que ele vai dar a resposta a você. Veja o 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejar significa tirar cochilo. Ele não tira cochilo.
o teu Deus não dorme. 4. Eis que não tosquenejará, ou seja, não vai tirar nenhum cochilo, nem dormirá o guarda de Israel. 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ou seja, o calor das dificuldades não vai queimar você, nem o frio da noite. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Ele vai guardar os seus pensamentos, os seus desejos, a sua vontade, a sua ansiedade, a sua depressão. 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então fique com essa palavra aqui. Dedique o seu tempo para buscar a Deus. Escolha priorizar o relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus vai trazer a solução para tudo o que você espera e vai ainda mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Como diz o texto em Jeremias 33:3 que nós lemos no começo da mensagem de hoje. E aquilo que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, nem subiram ao seu coração, como nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Então eleve os seus olhos para Deus. O salmo de hoje é o Salmo 123. Que você possa levantar os olhos para Deus e ter o seu foco, os seus olhos, a sua atenção para as mãos de Deus, pedindo a Ele que tenha piedade, porque Ele vai ouvi-lo, vai ouvi-la e vai trazer a solução e a resposta. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela sua bondade, pelo seu amor. Toma cada pessoa que agora confia no Senhor. Toma os seus problemas, as suas dificuldades, as suas tribulações para trazer uma solução, mostrando o seu amor e a sua bondade, a sua fidelidade, porque o Senhor é sempre bom. Dá um excelente e maravilhoso dia, dentro de casa, no trabalho e em todas as relações ao longo desse final de mês. Hoje estamos muito próximos de encerrar o mês de outubro e te pedimos que nos próximos meses que se aproximam do final desse ano, o Senhor venha trazer luz e clareza. Vai à frente dos nossos dias para abençoar as nossas famílias e guardar e proteger de todo o mal, como nós lemos no Salmo 121, trazendo um ano novo com as riquezas do teu Espírito e com as bênçãos de multiplicação e prosperidade no lar, na casa, na família, nos negócios, no trabalho, na escola e em tudo que colocarmos nas suas mãos. Que possamos colocar mais os planos e os projetos e as intenções nas tuas mãos, porque o Senhor tem coisas grandes e firmes, coisas misteriosas e maravilhosas para mostrar para todos aqueles que confiam em Ti. Confirma essas bênçãos sobre todos hoje e sempre, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém e amém.